se algum dia você for pegar um ônibus e número é 375, pensa duas vezes. Existe uma lenda urbana chinesa que conta um ônibus 375 sumiu simplesmente em uma noite de novembro frio e todos os passageiros morreram. Dizem que essa história é baseada de uma história de verdade em Pequim, então é melhor evitar. E hoje eu vou te contar outras histórias assustadoras chineses. 大家好，我是思思。Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 12 anos. Eu também sou professora de chinês. E agora, no dia 11 de 11, eu vou abrir uma nova turma com maior promoção do ano. Então, clica no link na descrição para saber mais, ok? Falando de histórias de terror, eu tenho muita coisa a contar. Porque aqui no Brasil, eu vi poucas histórias. Tipo Homem do Saco, a Loira do Banheiro, tudo bem. Mas na China existe muito mais história de terrores. Isso existe, né, nacionalmente. Existe dentro da minha escola, então. Tem várias. Eu lembro quando eu estava no colégio, todo domingo à tarde a gente reúne e uma pessoa vai contando essa história de terror. E nunca repete. Mas hoje eu vou te contar alguns nacionalmente, né? Que todo mundo sabe na China. Primeiro, chamar desenhar um pele. Huapi. Essa história, na verdade, veio de um livro antigo bem famoso. E essa história, inclusive, tem um filme, chama mesmo nome. Se você quiser, pode pesquisar, bem famoso. Um homem casado, um dia ele foi passear, né, fora, e aí ele encontrou uma mulher super bonita. E essa mulher tá triste, tá chorando, falou: oh, eu sou uma concubina de uma grande família, mas eles me maltratam, então eu fugi. Você pode me levar pra casa? Aí, ela muito bonita, e esse homem casado levou ela para casa escondido da esposa. Um belo dia, ele saiu da rua e um monge falou: nossa, entre seu olho tá preto. Então, você provavelmente encontrou um espírito. Espírito em chinês é Gui, né? Gui. Ele falou: sério? Não acredito. E como eu descobri? Aí o monge falou que você pode observar, né, nesse dia, nessa tarde, escondido na sua casa. Porque essa espírito tá na sua casa. Aí ele escondia atrás da janela e vendo um espírito muito feio, tá desenhando um pele. E esse pele é o quê? É a mulher, é essa mulher bonita que ele levou para casa. E ele tentou fugir, só que ele não conseguiu. Esse espírito pegou ele e comeu o coração dele. Calma aí, porque essa história tem um happy ending. Porque a esposa dele foi procurar um mendigo e esse mendigo, enfim, ajudou ela e recuperou o coração dele e, no final, eles ficam juntos. E essa história é uma história de moral, né? Não pode trair a esposa. A próxima é mais urbana, né? Lenda urbana. Isso tem a ver com gato. Gato na China é um animal que vê espírito. Então, existem várias histórias de terrores sobre gato. Mas esse chama o gato vovô. Na verdade, é vovô com rosto de gato. Chama Mao Lian Nao Tai Tai. Isso no nordeste da China. Um vovô morreu. E aí, dessa noite, frio também, né? Sempre frio. Nordeste da China é super frio. Aí um gato passou em cima dele e de repente o gato parou. De repente esse vovô levantou e quando ela levantou, ela tá com metade rosto do gato e metade rosto do humano. O que que ia acontecer? Ela foi matar as pessoas da vila. Essa é a história. Falou que essa história é de verdade, mas não acredito, claro. Essa história é bem curtinha. E se você caiu da paraquedas, aqui é Pula Muralha, a gente fala sobre a cultura, curiosidade e idioma sobre a China. Se inscreve e já tá sua joinha. Como eu falei, né, na China tem muita história de terror. Eu lembro no colégio, a gente sempre troca, né, tipo um figurinha. São os livrinhos de filme de terror. Tinha tanto, mas tanto, né? Você vai comprar ou você empresta, aí você empresta para outra pessoa. Então, o colégio inteiro, como eu morava dentro do colégio, eu consumia maior número de história de terror na minha vida. Eu tinha muito medo, me arrependi muito. Agora eu tenho menos medo de
fantasma, de espírito, mas aquela época eu tinha muito medo. Nem consegui, tipo, ir para banheiro sozinho. Sempre chamar amigas e ir para banheiro juntos. Terceiro acontece na Cidade Proibida, né? Cidade Proibida chama Gugong, fica em Pequim. E Cidade Proibida, né, passa muitas dinastias. E essas dinastias morre gente, nasce gente, né? E tem tudo dentro desse palácio. Então, claro, vai ter muitas histórias de terror. E esse, na verdade, acontece em 1992. É tipo de verdade, né? Que aconteceu. Foi alguns visitantes dentro do Cidade Proibida. Se você quiser visitar hoje, tá para visitar. Choveu muito, aí ele estava escondido em uma parede para o chuva passar. Só que nisso eles viram, tipo, caiu um raio e nisso apareceu 4 empregadas do palácio andando, da dinastia Qin, que é a última dinastia da China. E aí eles, tipo, saiu correndo e apareceu uma foto até no internet desse 4. Só que depois falou que, na verdade foi mentira, porque é uma foto de verdade, né? E eles passam no Photoshop e falou que é história de terror. Mas ficou famoso. Agora no dia 31 de outubro, né? No Brasil é super comum passar Halloween, que é uma cultura americana. Mas na China, a maioria das pessoas não sabe. Quem sabe são, né, os jovens que ouvem falar, mas não tem uma tradição, tipo, pedir a bala e fantasiar as coisas. Não tem. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, realmente essa cultura é muito forte. Mas na China a gente não tem. Só que a gente tem, tipo Halloween. A gente chama Qi Yue Ban, que é metade de julho no calendário lunar. Dizem que no metade de julho do calendário lunar abre a portão de fantasma. Então, nessa data, se você sair de casa à noite, é muito fácil você encontrar fantasma. Última história chama Yichi Xiuhua Xie. Xiuhua Xie é o sapato com o furo. A história bombou na Revolução Cultural. Isso mesmo, na Revolução Cultural, na verdade, não tinha tantos, né, livros, literaturas para ler, só que essa história viralizou. Todo mundo sabe, inclusive tem novela, né, sobre essa história. É bem longo, eu vou resumir aqui. É uma menina muito bonita. Um dia ela foi assistir um filme na cidade. Na verdade essa história acontece mais ou menos entre ano 20 a 30 no século passado, ok? Depois do filme, ela descobriu que ela perdeu um sapato. Você pergunta, por que ela tirou o sapato? Porque ela tem coceira no pé. Então ela tirou o sapato para coçar o pé e aí perdeu o sapato. Ela falou que, nossa, como eu vou voltar para casa com um sapato? E apareceu um homem muito jovem, bonito, falou que, eu comprei um sapato de couro. Eu ia dar para minha irmã, só que minha irmã já comprou, então eu posso te dar esse sapato. Aí a menina falou que, tá bom, agradeço muito. Aí outro dia, né, ela foi devolver na casa do homem, e o caso do homem é um palácio muito rico, e aí os dois se apaixonaram, aí eles se encontraram vários meses, só que eles não casaram. Naquela época você não pode fazer nada antes de casamento. E aí o pai dessa menina arranjou um casamento para ela, e aí ela falou, e agora? Agora eu vou casar, né? Eu preciso despedir desse homem. Ela foi para casa dele, só que a casa dele não existe. O que é? É um túmulo. E em cima do túmulo tem um sapato, que é sapato dela. Que é aquele que ela perdeu. Isso tudo é um sonho dela, né? Um sonho. Só que não é sonho. Ela foi pesquisar onde foi esse túmulo. A pessoa, né? Quem de quem? Esse é de pessoa de dinastia Qin, que é a última dinastia da China. E esse homem morto, ele já foi um homem cachorro naquela época. Então ele virou fantasma e continua sendo a mesma pessoa. Que absurdo, né? Então, gente, qual história que eu contei você gosta mais? Deixa comentário comigo. E qual lenda urbana chinesa você já conheceu? Você já conheceu uma das que eu falei? Deixa comentário comigo também. E até a próxima. 再见。